Hoje eu vou chamar esse vídeo de o vídeo da caveira. Toda vez que você vê um vídeo desse, que não tem imagem, não tem nada, só tem o logo da marca, você tem a certeza de que eu estou me direcionando a você como indivíduo. Eu não estou fazendo análise, não estou buscando passar nenhum tipo de conhecimento que não seja algo que vai melhorar a sua condição humana. Eu quero te lembrar de uma coisa muito forte sobre o game que você está jogando. Você está preso a um corpo que é controlado por um cérebro, né? E esse cérebro, ele automatiza mais de 90% das funções desse corpo. Ou seja, ele é mais genial em autogerenciar o corpo do que você. Ele tem mais controle do game que você está jogando do que você mesmo. Então ele é o único capaz de tornar a convivência aí dentro o céu ou o inferno. É disso que eu quero tratar hoje, a sua condição craniana. Não importa se você é uma pessoa de testa curta, testa longa, testa quadrada, né, em rampa, nuca, topo de cabeça, não importa. O que importa é o que você vai fazer disso. Então, eu quero lembrar de você sobre algumas regras sobre esse game. O game que você está jogando. Você é um ser que controla um corpo que depende de um cérebro. É como se você tivesse uma grande mansão com um mordomo extremamente eficiente. Lembra do Batman? Né? O Batman tem um mordomo. E esse mordomo é muito eficiente. E tem hora que esse mordomo quer fazer coisas que ele quer, né? Então o Batman é o responsável por manter o mordomo na linha. Ele é quem dá as ordens. O mordomo é técnico, o mordomo é de detalhe. Ele faz as coisas acontecerem, mas o Batman é o cara que está focado na visão de cima, nos objetivos que ele tem. Então, vamos separar isso aqui rapidamente. Você, seu cérebro e seu corpo. Esse é o game que você está jogando. São 3 camadas. Você é um indivíduo que está em algum lugar. Você está em alguma sala de controle ou dentro da sua própria mente, não importa. Existe um indivíduo, você, tá? Não pode ser substituído, não pode ser copiado. Uma vez que existe, nunca será apagado. Você está aí, né? Só que você precisa de um corpo para estar aqui no plano físico, na Terra, no mundo real, né? E para você fazer isso sem se estressar tanto, sem passar por um volume de processamento de dados absurdo, você precisa de um cérebro que automatiza a maioria das suas funções, né? Desde crescer pelos no braço, até respirar sincronizado com a voz, piscar os olhos, né? Mexer as mãos, tudo isso, quando você faz, não necessariamente é você, mas você está dando ordens para um aplicativo, um mecanismo, uma máquina que é responsável por gerenciar um corpo, né? Então esse é o game. E por que eu estou te explicando isso? Qual a importância? É porque sabendo quais são as 3 camadas, você começa a entender o que é da responsabilidade do seu corpo, da responsabilidade do seu cérebro e da responsabilidade sua. Né? Tem coisas que você sofre que não são culpa sua, são seu cérebro. Tem pessoas que acham que elas são o que elas estão sentindo, e é por isso que estão sofrendo, né? Então o objetivo desse tipo de vídeo, eu chamo de vídeo da caveira, é um tipo de vídeo para pessoas que vão aprender a se preparar para a morte, e não de forma negativa. É de uma maneira muito positiva. Pessoas que são serenas, que a maioria dos problemas da vida não as abala. É isso. Esse é o objetivo. Tá? Você se tornar o ser humano raiz, o ser humano que foi feito para ser muito com muito pouco. Tá? Então, independente do seu estado, seja rico, seja pobre, seja preto, seja branco, o que for, você está vivendo a sua plenitude. Né? Então, voltando ao assunto do cérebro. Você é um indivíduo trancado num corpo que precisa de um cérebro para gerenciar esse corpo. Esse cérebro, ele tem a função de gestão, ele gerencia, ele só tem 2 papéis. Na sua vida inteira, o seu cérebro vai buscar fazer 2 coisas só, né? Sobreviver e reproduzir. Sobreviver está ligado a comer, a se abrigar, né?
reproduzir tá se relacionar, né, ter filhos e por aí vai. Então essa é a nossa programação padrão, assim, falando bem raso, bem de cima, tá? Então, existem algumas coisas que o seu cérebro sempre vai te cobrar, sempre. Você vai estar dentro do seu corpo, trancado aí, e o seu cérebro ele vai encher o seu saco como uma campainha, sabe? Ele vai ficar te chamando ali para algumas coisas. Por exemplo, a reprodução, o instinto de reprodução, o instinto de se relacionar fisicamente, sempre vai estar latente no ser humano. Nos homens, talvez a vida toda. Nas mulheres, geralmente até os 45, por aí, sabe? Mas é algo que a nossa biologia fez para garantir a nossa reprodução, para garantir que, por mais que nós sejamos preguiçosos, por mais que a gente não queira muitas coisas, a gente no mínimo vai fazer o que tem que ser feito, que é reproduzir e passar, né? Se alguém te perguntar um dia o significado da vida, pode responder: é passar. Não existe outra coisa na biologia humana que não seja passar, tá? Se eu tivesse que resumir o ser humano, ele foi feito para passar. Ser muito com muito pouco, tá? Você consegue construir impérios no futuro por difundir informação e conhecimento agora. Se você viveu a sua vida e transformou um pouco desse conhecimento em sabedoria, você pode crer que você vai formar reinos no futuro, impérios, legiões, pessoas que acreditam em uma causa, em uma conduta, em uma performance, porque um dia você transcreveu isso, você descriptografou. Porque é isso que eu acredito, cara. Nada foi inventado, tudo já existe, tudo já está propenso a ser, né? Só não foi descoberto ainda. Então, hoje no mundo, você não cria nada. Já está tudo ali prontinho para você usar a matéria-prima, né? Pergunto para você, é possível produzir um ser humano que não seja de dentro de um útero? Né? O corpo humano, tanto do homem quanto da mulher, é uma tecnologia que você não sabe de onde veio. Você não sabe se foi criado ou se formou do nada, né? Eu sei de uma coisa: não tem como o ser humano gerar outro ser humano sinteticamente, né? Mas se nós usarmos a tecnologia raiz, a tecnologia mais antiga do mundo, que é o nosso próprio corpo, a gente consegue puxar outro ser humano para o mundo. Então aí existe um tipo de pacto, um tipo de ritual. Olha como as coisas não são só físicas. Existe algo no ser humano que é físico, mas também existe algo que é filosófico, algo que é matemático. O filosófico está intimamente ligado ao espiritual, né? O matemático e o físico são terrenos, né? A lógica e a capacidade física, elas são mundanas, elas estão aqui. Você consegue analisar, observar, treinar, né? Mas a filosófica, ela acaba sendo um pouco mais entre o mundo físico, o mundo criativo, filosófico, espiritual, né? E entre você como indivíduo, processando isso tudo. Então, vamos falar um pouco sobre a pressão mental que as pessoas sofrem hoje em dia, né? O quanto a vida está pesado, independente de o quão o mundo hoje ele é mais viável, mais leve, mais rico, né? O mendigo da rua é muito mais rico do que qualquer rei que já viveu. Salomão, em toda a sua glória, nunca teve uma geladeira, nunca teve uma televisão. O cara nunca teve vacina para gonorreia, tá? Então, a vida no passado, para a nobreza, para os pobres, para os ricos, cara, não era nem de perto o que a gente tem acesso hoje, tá? Então, uma das coisas que eu vou te recomendar para você não fazer com o seu cérebro: não reclame, pare de reclamar. Se você é uma pessoa que reclama da vida, do seu parceiro, do seu emprego, do que seja, pare de exalar essa energia. O seu cérebro ele emana, ele lança energia no ar, né? O seu coração está batendo. Isso aí são ondas que o seu corpo emana, né? Tem pessoas que têm um coração mais estressado, tem pessoas que têm um coração menos estressado. Você está exalando nos ambientes que você chega, na sua família, na sua casa, o que você está pensando. Então, se você é pessimista, seu filho vai ser pessimista. E pessoas pessimistas não constroem nada na vida. Mas é genial, é maravilhoso quando pessoas pessimistas reconhecem que são pessimistas, conseguem ajustar esse parafuso, apertar ele ali e voltar a performar do jeito que precisam, né?
serem mais gratas pela condição que lhe foi dada. Meus amigos, se o seu corpo e o seu cérebro é um presente, muito provavelmente esse é o maior presente que já foi dado. Então, só por existir, tá? Não importa os seus objetivos de vida, tudo está abaixo do presente que foi dado para você. Você vive sob uma condição que nenhum animal da natureza pode viver. Você consegue fazer um tipo de matemática, você consegue ser preciso, fazer certas coisas na vida que um chimpanzé nunca faria, sabe? Então, no mínimo, tá? Olhe para sua mão, para suas pernas, né? Imagine seus órgãos internos, mas principalmente o seu cérebro, o seu crânio. Você precisa ser grato. A partir do momento que você começar a ser grato pelo dom que te foi dado, muito mais grato por isso do que por qualquer objetivo na sua vida, né? Qualquer desejo que você tenha, você já está começando a viver a plenitude. Você já está começando a acessar conhecimentos, comportamentos, condutas que são mais antigas do que a sua própria existência e que nos trouxeram até aqui. Não se engane, a modernidade ela é uma mentira, tá? Tudo que é muito moderno, tudo que foge do conceito de ser muito com muito pouco, já começa a diluir a sua performance, já começa a te drogar, te sedar, te puxar para um campo que não era para você estar. Tá bom? Então existe um ser aí que é literalmente Deus na Terra, tá? Você é um ser espiritual com um cérebro que controla um corpo. Esse cérebro, ele é responsável não só pelas funções mecânicas do seu corpo, mas também pela sua espiritualidade, pela sua capacidade lógica, né? Por tudo que você foi abençoado, né? Então, se um dia você tiver que dar conta do que você fez com o seu cérebro, provavelmente ele realmente vai ser a fonte de dados ali, né? Seu cérebro sabe de tudo sobre você. Ele gravou tudo, ele sabe de tudo. Desde o início, desde o nascimento, o seu cérebro tem todos os dados. Quem te garante que o seu cérebro não é um grande pendrive para um ser muito superior intelectualmente, moralmente, do que você, que talvez esteja fazendo um filtro? Opa, né? Acho que eu estou falando aí do que muitas religiões pelo mundo falam, né? Existe um outro plano, um outro lugar, e isso aqui parece ser um teste. Vamos tomar cuidado com isso, meus amigos. Tá? Essa análise craniana que eu estou trazendo é algo não só para trazer clareza sobre o ser humano poder estudar no futuro, mas também, principalmente, para no curto prazo as pessoas conseguirem se libertar, conseguirem entender a grandiosidade do que elas têm em mãos e poder dar, no mínimo, valor a coisa simples da vida, porque aí é que estão as coisas mais importantes, tá? As coisas simples. Então, esse foi o motivo do vídeo de hoje. É o vídeo da caveira, tá? Eu sempre vou gravar esse vídeo toda semana, falando um pouco mais sobre a condição humana e o quanto você pode se desbloquear, o quanto você pode aumentar a sua performance, tanto física, mental, espiritual, ao longo da sua vida. Seja você homem, mulher, cis, trans, o que seja, o que você acredita, vem comigo, tá? Escute o que eu estou dizendo aqui, porque as minhas intenções, elas realmente são intenções para desbloquear pessoas. Eu vou falando isso aqui no futuro, vou explicando um pouco melhor, mas eu sou um tipo de cara que eu acredito que eu vou falecer cedo, entendeu? Então, quanto mais eu puder exalar isso aqui, o que eu sei, o que eu consegui ao longo da minha vida difundir, né, eu vou estar formando reinos no futuro. Pessoas que vão usar o que eu estou trazendo, seja para o bem, seja para o mal, mas no fim eu vou economizar muita energia para certas pessoas, né? Então, tomara que você seja uma delas, tá bom? Tomara que uma das minhas palavras aqui tenham ajudado você a assumir algum tipo de clareza. Então, resumando esse vídeo, seja grato pela condição que te foi dada. Não cometa o erro de colocar o seu ego à frente do valor da sua vida, tá? Um iPhone, uma casa, um carro, dinheiro não vale mais do que o presente que já te foi dado. Você já é campeão por estar vivendo.
Quantas pessoas nunca conseguiram viver? Nunca passaram dos 2, 3 anos de idade, dos 5 anos. Eu perdi um irmão, entendeu? No ventre. Então, poxa, eu poderia ter vivido momentos incríveis. Ele poderia ser um ser humano mais incrível do que eu, né? Pessoas no futuro podem ser muito mais incríveis do que você. Você não é capaz só de gerar filhos biológicos. Você é capaz de gerar filhos intergeracionais. E é para isso que o vídeo da caveira vai sempre ser produzido, para te libertar, trazer um tipo de clareza que não tem intenções de te manipular ou te trazer para um grupo, simplesmente te fazer assumir o que já é seu, né, herdado por natureza, já lhe foi dado, só que talvez você nunca soube disso, tá bom? Assim como eu também. Eu tive o meu despertar e eu vou passar para você ao longo do tempo o que eu consigo enxergar. O que dentro dos meus conhecimentos puder te ajudar, perfeito. O que passar batido, que é a maioria das coisas, né? A maioria das coisas são bobeira, mas sempre tem uma coisa, uma pérola, uma coisa ali que ajuda muito a gente. Então eu vou estar aqui toda semana exalando o que eu posso para aliviar a pressão para você. Tá? Se você tem depressão, não é você, é seu cérebro. Se você se sente traído, não é você, é seu cérebro. Se você se sente com baixa autoestima, se sente feio, isso aí é seu cérebro, meu amigo, minha amiga. Não se rebaixe ao nível do que você sente, tá? Se compreenda para que você seja aquilo que só você pode ser. Uma ótima noite.